Bem-vindos ao novo episódio do podcast da Rafus Press, Biblioteca Submersa. E hoje vamos tratar de uma questão muito interessante relacionada à tradução, mas também relacionada a nossa sonho de completude impossível, né? Que é o sonho da humanidade de completude, né? Porque assim, na Bíblia é descrito, acho que nos Atos dos Apóstolos, o efeito Pentecostes, né? Quer dizer, uma mensagem vinda, no caso do céu, creio, que foi compreendida por todos os presentes numa assembleia que falavam idiomas muito diferentes entre si. E foi compreendida como se fosse falada no seu próprio idioma. É como, digamos assim, seria a capacidade invertida ou adaptada ao leitor, a capacidade de ler um livro e compreender o que está ali escrito, independente da linguagem. Isso acho que é um sonho de muitas pessoas, você poder ler em sumério, da mesma forma que você pode ler em inuit ou, sei lá, mandarim e inglês e compreender. Mas isso é um sonho, infelizmente isso é impossível, a não ser que você seja Deus, né? Mas isso gerou, claro, várias utopias, né, de linguagem, né, da origem das linguagens, origem comum das linguagens, de uma linguagem comum criada ou construída, filosoficamente, ou pelo uso, ou de qualquer forma que seja, né? Isso são milênios, né, de ideias, de utopias nesse sentido que se desenvolveram, né? Diferente até da utopia política, as utopias da linguagem tiveram até um certo desenvolvimento prático, né? Digamos assim, o desenvolvimento definitivo é a ideia mesma de tradução. A tradução é um transporte, e nesse processo de transporte, você mais ou menos, o tradutor, ele mais ou menos simula o efeito Pentecostes. Ele transporta o texto, né, de um determinado idioma para outro, e nesse processo ele leva as características centrais do texto para o novo, digamos, para o idioma de chegada, né? Mas, e isso também é interessante, a tradução ela acaba também se tornando uma utopia. E eu percebi isso lendo, recentemente eu li um texto de um autor, eu acho que paquistanês ou até, né, indiano, não sei. E esse autor escrevia em urdu, ele escreve, né? Ou escrevia, não sei se ele já é falecido, mas enfim, ele faleceu recentemente. Ele escrevia em urdu. O texto que eu li, e é aí que vem, né, foi em inglês. E é um prosador excepcional, assim, né? Eu creio que esteja assim, no mesmo patamar de talvez de um Lawrence, D.H. Lawrence, né, J.H. Lawrence. Enfim, é um autor que tem uma sutileza muito grande na abordagem de certos elementos que não chegam a ser fantásticos nem perturbadores, mas são incomuns, não é? E lendo, eu percebi, conversando com, né, o Gaurav Monga, que me passou o texto, escritor hindu, que leu no original, que ele sabe o idioma, eu conversei com ele e falei, nossa, eu gostaria muito de traduzir esse texto para o português, mas, e isso eu conversei com ele, onde que eu vou achar um tradutor? Até existe, mas a que custo, como, né? Então eu percebi que sem essa interface do inglês, o Galhard também não é tradutor, então ele não conseguiria traduzir, se fosse o caso. Então, sem essa interface do inglês, eu não teria acesso a esse texto. Então, nesse sentido, a gente descobre como é importante uma outra utopia, não é bem uma utopia, mais ou menos um desdobramento prático das utopias da linguagem que eu mencionei, que é a utopia da origem e a utopia da linguagem, digamos assim, perfeita, no sentido de fácil de se aprender, fácil de se reproduzir e que substituiria todas as línguas naturais, sendo uma língua natural, ou não, né? Sendo relativamente artificial. Então, existe, paralelo a essas utopias, uma terceira proposta um pouco mais, digamos assim, prática, que é a ideia, e que vigorou e vigora até hoje, por muitos milênios e séculos, de uma espécie de língua franca que possibilite a comunicação de todos de uma forma mais ou menos comum. A língua franca, desde os anos 60, 50, na verdade desde o pós-Segunda Guerra Mundial, passou a ser o inglês, pelo menos no Ocidente, não é?
Mas antes do inglês foi o francês, antes do francês foi o latim, antes do latim foi o grego, e com algumas variações regionais, né? Então, digamos assim, numa certa parte do leste europeu, que vai ali da Polônia, do que seria a Prússia Oriental até quase os Balcãs, assim, vigorou por muito tempo o alemão, né? Evidentemente que entre os povos eslavos o russo é um idioma muito poderoso, né? E por aí vai. Então, a língua franca ela é importantíssima porque ela facilita o acesso a um material que muitas vezes seria impossível de você ter acesso, né? Pela dificuldade de encontrar, como eu falei, como é que eu vou achar um tradutor de urdu? Não é? Eu desconheço, né? Se alguém aí quiser nos comentários me indicar um tradutor de urdu, eu posso até ver com o Galhav os direitos desse escritor excepcional, não é? Mas que escrevia em urdu, não é? Quer dizer, não tem condições, a não ser que seja uma tradução indireta de algum idioma franco, como o inglês, né? Então, não é digamos assim, esse processo, né, de utilização de um idioma franco é essencial para a literatura, e é disso que a gente vai falar um pouco de uma editora especial. Talvez eu traga outras, mas essa editora ela é especializada na literatura do leste europeu em traduções para o inglês, e eu estou falando da Twisted Spoon. É uma editora, como eu disse, especializada. Ela é localizada no leste europeu, ela é de Praga. Não é só isso, já deixa fascinante a editora. Eles entregam no Brasil. Os livros são relativamente baratos. Não estou dizendo que sejam baratíssimos, ainda mais levando em consideração o preço altíssimo do euro. Mas não são caros, né? Assim, se houver muito interesse, dinheiro sobrando, talvez de uma herança... Não, tô brincando. Não são caros, de fato não são. Alguns livros deles são esgotados. Um deles que eu vou falar aqui é esgotado. E aí sim, ele pode ficar bem caro, bem difícil de achar, não é? Então, é uma editora que trabalha com uma língua franca, que no caso é o inglês, como interface de um guarda-chuva de autores do leste europeu, que dificilmente um leitor ocidental, digamos assim, de qualquer outro idioma, teria outro acesso que não seja através da própria Twisted Spoon, porque são autores difíceis de serem traduzidos, autores pouco conhecidos fora do universo das suas respectivas literaturas, né? Um fenômeno que acontece no Brasil. Quer dizer, no Brasil nós temos aí traduzido para outros idiomas o Machado de Assis, a Clarice Lispector, o Guimarães Rosa mais ou menos, que já começa a complicar um pouco a tradução, um pouco o Euclides da Cunha, e só, basicamente, né? A Rafus Press orgulhosamente colaborou um pouco com isso, né? Nós traduzimos aí João do Rio para o inglês, autores um pouco menos conhecidos, para tentar justamente trazer Lima Barreto, né? Nós traduzimos o primeiro capítulo do Cemitério de Vivos para o inglês. Esse primeiro capítulo tinha sido publicado separadamente e ele é reproduzido, né, em facsímile na edição da Kozak Naif do Cemitério dos Vivos, que hoje é uma raridade, mas foi relançada recentemente, não tão bonita como a edição da Kozak, mas uma edição prática, né, que você pode usar. Então, mas assim, o escritor brasileiro, outros escritores brasileiros, até de outros momentos históricos, né, relacionados, sei lá, ao romantismo, ou até mesmo ao realismo naturalismo, que não seja Machado de Assis, não são conhecidos, né? Isso acontece com todas as literaturas. E a Twisted Spoon tenta quebrar esse ciclo, trazendo autores do leste europeu que tem uma efervescência. O foco da Twisted Spoon não são autores de períodos muito anteriores, sei lá, do início do século XIX, século XVIII, não. O foco da Twisted Spoon são autores da vanguarda, relacionados em geral ao surrealismo, ao dadaísmo, ou a uma percepção vanguardista, né? Trabalhavam com revistas, né, da época, e essa percepção vanguardista independente, de franco atirador. E, nesse sentido, as edições são um primor. Eu tenho duas aqui comigo, né? Uma adquirida recentemente, não é?
edição limitada. A outra adquirida faz um tempo. Essa segunda tem uma história que eu comprei, perdi, comprei de novo, não é? E essa hoje é difícil de achar e é cara, é bem cara, não é? Então eu vou falar da mais nova primeiro, que é A Post-Mortem Dream, de Ladislau Klima. Não sei se é assim que fala o nome, acredito que seja. Ladislau Klima é um escritor tcheco, traduzido do tcheco, né? Por Jedslast, Artwork by Pavel Hut. Twisted Spoon, Praga, 2021. É uma edição lindíssima. É um dos livros mais bonitos que eu tive assim, o prazer de ler em 2021. A capa é de tecido, não é? Simples, né? Um trabalho aqui tipográfico brilhante. Simples, mas muito bonito, muito marcante, não é? E essas ilustrações, inclusive, das folhas de rosto, não é, do Pavel Hut, são muito boas, né? Também tem algumas ilustrações internas também. A narrativa, na verdade, era um fragmento. O romance completo não chegou, o romance não chegou a ser terminado pelo Klima. É um escritor muito importante. E falando um pouco do Klima e também do próximo autor, a gente percebe algo que é um foco da Twisted Spoon, que é muito importante e é muito necessário destacar. Por que esses autores desse período vanguardista, né? Porque no leste europeu, conforme, digamos assim, avançava primeiro o nazismo e o fascismo, depois o comunismo stalinista, o que aconteceu foi que a literatura de vanguarda foi esmagada, né? Modelos clássicos ou românticos, principalmente patrióticos, né, foram restabelecidos como modelos absolutos de literatura. Uma produção realista medíocre foi, em geral, implementada em todos esses países. E o resultado é uma produção estética pífia, né, em muitos casos, e que, por exemplo, em países como a União Soviética, sobreviviam praticamente no exílio ou em produções de gênero que conseguiam escapar da censura com a ficção científica, que eu também vou comentar em um episódio futuro. Então, o material, por exemplo, de um autor como o Klima, ele se torna totalmente perdido, né, ali no meio de um monte de produção medíocre e desaparecido, né, para o leitor comum, mesmo desses países. Então, recuperar esses materiais é de importância capital para entender até mesmo, através da tradução, né, e da difusão, entender a cultura desses países, que ficou por muito tempo esmagada por uma dupla força reacionária, né, do nazifascismo e do stalinismo. Então o Klima foi uma dessas vítimas, sofreu muita censura, né? Ele morreu relativamente jovem, antes até da guerra, e o material dele acabou se perdendo, acabou censurado, acabou limitado a revistas, a manuscritos perdidos, né? Então, isso aconteceu também com A Post-Mortem Dream. Como o título diz, trata-se de uma espécie de sonho de um homem ridículo, né? Ele recupera aquele formato dostoiévskiano, da fábula sonhada, né? Esse formato dostoiévskiano é um formato que tem bastante na literatura do leste europeu. Gostaria de estudar mais isso, mas não é muito minha área. Mas tem outros autores também, Turgenev, né? E é muito instigante a maneira como ele é construído, né? Quer dizer, esse indivíduo tem o processo onírico dele é alucinatório, né? E como ele percebe que ao mesmo tempo ele está sonhando, mas ao mesmo tempo parece que ele não está exatamente vivo, nem morto, está numa espécie de fronteira, a narrativa ela dá saltos, né? E está sempre assim envolvida numa figura pavorosa que é incrivelmente eficaz. Existe até uma ressonância gótica nessa figura pavorosa, com uma economia tremenda de recursos, né? Que é a figura do homem que fica repetindo sempre a mesma frase, que é... Eu sempre esqueço qual que é a frase, é uma frase muito engraçada, dos campos, né? Como é que é? 5 campos já se passaram, uma coisa assim, né? E
essa figura, o pavor que ela causa no protagonista é mais ou menos espelha, né, a percepção do próprio leitor, como num sonho, onde surgem figuras, eu tenho vários sonhos assim, né, surgem figuras pavorosas que que são assim, relativamente simples, né, às vezes são pessoas conhecidas, às vezes não conhecidas, e elas surgem no seu sonho e elas carregam em si uma carga gigantesca de angústia que você não consegue bem precisar o porquê, não é? E então essa indefinição, essa percepção, digamos assim, vaporosa do universo onírico é incrivelmente recuperada aqui através de um frame, como eu disse, ao mesmo tempo vanguardista, quase satírico em alguns momentos, né? Quase, né, dadaísta, sei lá, satírico no sentido de humor negro, e ao mesmo tempo gótico, né? De uma fantasia gótica aos moldes, especialmente do gótico, digamos assim, posterior propriamente à ascensão propriamente dita do romance gótico, né? Aquela percepção gótica da realidade urbana transfigurada, que se vê muito em Stevenson, por exemplo. Então é um livro riquíssimo, rico em sugestões, rico em possibilidades, rico em referências, e eu não posso, digamos assim, não tenho muito mais o que falar dele além de estimular a leitura. Acho muito difícil a tradução desse material para o português. Não sei se teria público, não sei, é um autor pouquíssimo conhecido, como eu falei, até mesmo desconhecido no próprio território dele, uma vez que ele foi perseguido. A obra dele, na verdade, foi perseguida, não chegou a ser propriamente perseguido, né? Pelos nazistas, pelos stalinistas, então acho difícil, mas os que dominarem inglês e tiverem algum dinheiro sobrando, embora o livro não seja caro, e pela qualidade, com as imagens coloridas, com um vermelho e um azul vivos, assim, parece com um efeito de inversão, né, de negatividade, de negativo, né, vale a pena, porque é um dos livros mais bonitos lançados esse ano. O segundo autor e o segundo livro, eu já comentei várias vezes, ele faz parte de uma pesquisa longa que eu comecei a estabelecer em 2012, quando eu entrei em contato com a Monte Broxas, que na época chamava Ex-Occident Press, e exatamente pelo nome da Ex-Occident Press, né, antigo nome, eu entrei em contato com um grupo de vanguardistas surrealistas romeno infranoir. Esse contato foi fundamental, tanto na minha produção, digamos assim, intelectual, quanto na minha produção enquanto escritor. Mas o importante, o central, digamos, é definir que é um grupo espetacular, importantíssimo e que tem uma influência gigantesca na cultura ocidental, inclusive em certa especulação, crítica filosófica, para muito além da sua configuração de grupelho, de periferia cultural, né? Então, os membros do Infranoir, eles têm uma obra espetacular, né? E uma obra que tem muita, digamos assim, uma penetração, uma ampliação de horizontes imensa. Mas do que trata e que livro é esse, né? É o livro de Gerazim Luca. Gerazim Luca foi provavelmente o autor mais célebre do grupo Infranoir, foi praticamente um popstar. Em grande parte isso aconteceu porque ele se exilou na França, né? O Paul Paon se exilou em Israel, ficou menos conhecido, acho que está vivo até hoje, inclusive. O Trost, ele resolveu abdicar de tudo, mergulhou digamos, num percurso semelhante ao do Rimbaud, né? Então ele abandonou a literatura bem antes da morte dele, e a arte e tudo. E os outros ficaram na Romênia e acabaram ou cooptados, né, escrevendo livros ali mais ou menos dentro da perspectiva do regime, não é? Não era, por incrível que pareça, um dos regimes mais fechados, né? Mas não quer dizer que era um regime aberto, e com o tempo o Ceausescu, né, que era o tirano romeno, ele foi endurecendo o regime cada vez mais. Então esses autores tiveram que sobreviver, e para sobreviver tinham que se adaptar ao regime. Luca, então, ele se exilou. E se exilando, ele conseguiu mais, digamos assim, uma presença maior, não é? Na literatura, no caso francesa, inclusive, porque ele se exilou na França. Enfim, o livro que a
Twisted Spoon lançou, é o The Passive Vampire. Outra obra indescritível em termos de complexidade, em termos de ideia. O Infranoir, eu já fiz vídeos sobre eles. É um grupo surrealista que tinha uma percepção filosófica do fato estético e também do sonho, dessas oposições entre sonho e vigília, que era muito complexa, muito elaborada, e também uma concepção geral do própria ideia de revolução, tanto em arte quanto fora da arte, né? Eles tinham uma série de ideias bizarras e de experimentações muito bizarras também. E o Passive Vampire é uma espécie de experimentação bizarra. Ele gira em torno, não chega a ser, mas é quase uma narrativa. Isso acontece muito com os textos da Infranoir. Eles desafiam gêneros. Eles não são bem narrativas, não são bem reflexões críticas, não são bem teorizações ou poesia ou fragmentos íntimos, embora tenham tudo isso exista ao mesmo tempo nessas obras. O The Passive Vampire, na verdade, então, como o próprio título diz, o subtítulo dessa obra é uma introdução aos objetos objetivamente oferecidos. Um retrato encontrado e 17 ilustrações, né? Traduzido, com introdução excelente também, pelo Krzysztof Jalkowski. Jalkowski é um escritor que já colaborou com a Rafus, um excelente autor, né? E ele, enfim, ele faz a tradução, tem contato com o Jalkowski, né? Ele tem aí um trabalho interessante de tradução. E então, como que é isso? Esses objetos? O livro, na verdade, narra a descoberta, a produção e a entrega de certos objetos bizarríssimos, como uma boneca com uma segunda cabeça de boneca cheia de navalhas, situada no que seria a genitália da boneca. Enfim, pedaços de cano, uma cabeça de estátua medonha, ou de manequim, não sei muito bem. Esses são os objetos que o Luca encontrava, objetos encontrados, que é uma teoria do dadaísmo, depois migrou para o surrealismo, a respeito de objeto que você faz com que você encontra, né? E isso automaticamente, esse encontro, você cria a possibilidade de você transformar aquilo numa obra estética, né? No caso da fonte, de Chan e tal. Então ele produz alguns desses objetos, fotografa, e alguns ele mandava para as pessoas, para o Breton e tal. E aí é um pouco as cartas que ele enviava junto com esses objetos e como que esses objetos foram encontrados e produzidos. Meu resumo do livro pode parecer meio confuso, é porque é muito difícil definir esse livro. Ele é um pouco de experiências pessoais nessa Bucareste de loucura, de perseguição política, no caso de fascismo, né? A Romênia, ela colaborou diretamente com Hitler. Existia exércitos romenos em Stalingrado, para você ter uma ideia, que foi muito útil para a União Soviética, porque os exércitos estavam cuidando de pontes e tal. Então, quando os russos fizeram um movimento de pinça para cercar o 6º Exército Alemão em Stalingrado, investiram contra essas tropas aí, que não resistiram 5 minutos do Exército Vermelho. Então a Romênia tinha uma grande ressonância do nazismo, e isso influencia muito esses objetos, essa ideia geral. É uma ideia quase mística, quase cabalística, né, na concepção que esses objetos carregavam tinha uma certa carga digamos, de pensamento, de positividade ou negatividade, que poderia ser agenciada e acionada. Enfim, é um livro único, né? Como eu disse, e essa aqui, a edição de 2008, está esgotadíssima e você só encontra realmente na EB Books por um preço bastante considerável. A edição original é de 45 das Editions de l'Oubli, lendária também, né? Essa edição então é mais cara ainda, está na base aí do milhar de euros. Mas a versão, para quem lê em francês, o Le Passive Vampire, ele existe em francês, é a edição original, né? Foi lançado pela José Corti, ou José Corti, não sei.
E é fácil de encontrar e não é muito caro. Na faixa aí do mesmo valor do clima aqui, né? Do Ladislau Clima, na faixa dos 30 euros. Não é? E, enfim, eu só digo que vale muito a pena ler Gerazim Luca, leia qualquer coisa dele. Inclusive, no Brasil existe uma tradução de uma meia dúzia de poemas dele, que são dificílimos de traduzir, feita pela Laura Erber, que trabalha com vanguardas do leste europeu também, professor, e é da série Ciranda da Poesia. Né? Esse livro é baratinho, fácil de encontrar no estante virtual, e se encontrar, comprem. Vale a pena, tanto o estudo da Laura é bem interessante, quanto a tradução que ela fez da meia dúzia de poemas, né? Mas, como eu falei, vale a pena porque é um autor espetacular e de uma imensa complexidade, né? Tem muita coisa dele, escreveu muito, não é? Sempre nessa ideia de uma obra estranha que se desconstrói na medida que você lê, porque ela é feita de objetos, é feita de interações, não é? E merece muito ser lida e traduzida para o português, mas muito mesmo, né? Mas como eu disse, são autores mais obscuros, menos conhecidos, vai ser muito difícil esse material ser traduzido. Então é isso, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.